Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês nesta manhã? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela rica oportunidade que Ele nos dá de estarmos falando sobre a Sua palavra. Igreja, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho na palavra de Deus e nós vamos falar sobre um dos principais personagens bíblicos, chamado Elias. Na semana passada nós ouvimos uma palavra linda aqui, trazida pelo pastor Glaucio, falando sobre Pedro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Elias. Elias que era um homem com as mesmas limitações, dificuldades que nós temos, mas nos deu um exemplo de fé e confiança em Deus fantástico. E para isso nós vamos pegar um trecho da sua história, que inclusive dá o tema da palavra de hoje, que é a pequena nuvem, Elias e a pequena nuvem. E nós vamos pegar este pequeno trecho, que está lá em 1 Reis, no capítulo 18, você pode abrir a sua Bíblia. E, sem dúvida alguma, uma história de fé e confiança em Deus. E o Senhor deseja nos ensinar esta manhã. O Senhor falou muito comigo durante essa semana, através dessa palavra, e coisas foram acontecendo que foram confirmando, Enfim. Versículo 41 e 42, apenas 2 versículos, nós vamos ler. 1 Reis 18, versículo 41. Diz o seguinte: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor trate o nosso coração nesta manhã, Pai. Tira, Pai Deus, os cadeados das correntes dos corações, Senhor, para receber a tua palavra, Espírito Santo, e muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa vida. Queremos sair desta manhã, Senhor, diferentes, voando nas asas do Espírito, Pai, levando o nosso milagre conosco. Amém. Vamos então traçar um plano de fundo histórico aqui, para a gente entender um pouquinho o que nós vamos falar. O que estava acontecendo em Israel naqueles dias era o seguinte: em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 30 e 31, a palavra do Senhor diz o seguinte: E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Muito bem, depois de Salomão, Israel nunca mais teve um rei que verdadeiramente temesse a Deus. Salomão, ele abandonou os caminhos do Senhor, vocês sabem disso, e após a sua morte, o reino se dividiu, e os 6 que reinaram sobre Israel depois disso levaram o povo a adorar a outros deuses, a se desviar dos caminhos do Senhor. Casamentos e alianças erradas foram feitas neste tempo, com povos que deveriam ter sido expulsos, mas casamentos e alianças foram feitas, e o povo se afundou cada dia mais no pecado. O povo foi se afundando na idolatria. E Acabe, ele foi um desses 6. Ele reinou sobre Israel durante 22 anos. E ele levou, a Bíblia fala que Acabe levou o povo a pecar mais do que qualquer outro rei antes dele. Por causa das suas escolhas, da sua idolatria, do seu comportamento, Acabe, ele irritou grandemente ao Senhor, de modo que a ira do Senhor, ela se acendeu contra o povo de Israel. A situação do povo de Israel neste momento era calamitosa. Então, Deus envia o seu profeta, o profeta Elias, para avisar o rei, o seu povo, que era necessário corrigir os seus caminhos, para que eles abandonassem a idolatria e se voltassem somente para ele, para avisar o povo que estava vindo um tempo sobre eles, um tempo de sequidão. E Elias, ele seria este profeta, ele seria o profeta usado para transmitir essa mensagem. E ele também seria usado por Deus futuramente para findar este tempo. Muito bem,
Não é diferente nos dias de hoje, igreja. Eu creio, e creio mesmo, que Ele continua levantando profetas para falar conosco. Deus continua levantando profetas no nosso meio para trazer uma palavra para nós, para que haja conserto, para findar ciclos. Deus, Ele sempre escolhe pessoas para cessar calamidades. Deus, por exemplo, Ele escolheu Moisés para cessar a escravidão no Egito. Ele escolheu Elias para cessar a seca. Neemias para cessar o exílio babilônico. O próprio Jesus, Ele cessou o reinado do pecado sobre as nações. E você que está aqui nesta manhã, você, meu querido, querido do Senhor, Deus quer levantar a sua vida para cessar o mal sobre a nossa geração, sobre essa geração. Você foi escolhido para atrair a nuvem de Deus sobre esta geração. Deus quer levantar a sua vida. Então hoje nós vamos aprender com a história de Elias 3 características que nós precisamos ter e que nos levarão a ver a abundante chuva de Deus na nossa vida. Amém? Quando estão comigo, diga amém. A primeira característica: tenha uma voz profética. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tenha uma voz profética. 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1, a palavra do Senhor diz o seguinte: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17, 1. Essa era a palavra. Elias, ele era um profeta de Deus. E a mensagem que ele estava entregando não era nada fácil. Era uma mensagem difícil. A profecia era que, por causa do pecado do povo, por causa do afastamento do povo, não haveria chuva e nem mesmo orvalho naqueles anos. Acabe, vocês sabem, Acabe, ele era um perseguidor de profetas. Ele assassinava os profetas. Ele não aceitaria essa palavra com um sorriso no rosto. Pois quem anda no pecado, às vezes ele tem essa impressão de que está tudo bem. Às vezes as pessoas andam no pecado e acham que está tudo certo, mas as consequências das nossas escolhas, igreja, elas vêm, sejam elas boas ou negativas. E se o nosso caminho é mau, se as nossas escolhas são más, a consequência disso não será diferente. A consequência disso será má. E Deus fala, e acredite nisso, Deus fala. Uma voz profética, igreja, é aquela que profetiza não por conveniência, mas sim que profetiza a palavra de Deus. Nós temos visto frequentemente, dentro das igrejas, na nossa nação, pessoas diminuindo o pecado para viver um evangelho de conveniência, achando que isso irá, de alguma maneira, trazer algum tipo de bem-estar, quando, na verdade, o pecado ele sempre traz ruína para a terra. Eu acredito, já disse para vocês, eu acredito que Deus tem levantado aqui no nosso meio, na Igreja Batista Renovada, vozes proféticas, que têm ensinado e profetizado não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. O pastor Toninho sempre fala isso aqui. Eu creio nisso verdadeiramente. A palavra do Senhor, gente, ela é para nós salvação, ela é para nós cura, ela é para nós libertação, ela é para nós prosperidade, mas ela é também para nós manual. Ela é também para nós conserto, ela é direção para aqueles que querem andar em santidade. E se tem uma coisa que nós temos feito aqui, que esses profetas do Senhor têm feito aqui na Igreja Batista Renovada, é pregar contra o pecado. Vocês concordam comigo ou não? Se tem uma igreja que prega contra o pecado, é a Igreja Batista Renovada. Entende-se então, que quem está aqui há algum tempo, e anda em pecado,
faz essa escolha não por falta de conhecimento. Simplesmente faz essa escolha, mas não é por falta de conhecimento. Porque nós temos pregado contra o pecado. Nesses anos aqui de Igreja Batista Renovada, que eu estou aqui, foram incontáveis as vezes que eu ouvi neste púlpito palavras proféticas sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Muitas vezes. Palavras de conserto, palavras de alerta, palavras de prosperidade, de celebração. Quantos irmãos aqui foram usados como profetas nas mãos de Deus para trazer uma palavra de Deus sobre a minha vida quando eu estava desanimado, quando eu estava mal, quando eu estava cabisbaixo. Eu me lembro que há anos atrás, alguns anos atrás, de um culto de muitos anos atrás, na verdade, num culto de busca de poder, uma profeta do Senhor chamada Maria de Lourdes, conhecida por vocês como ela estava nesse canto aqui, estava todo mundo aqui na frente orando, e eu estava nesse canto aqui, ó. E eu me lembro que eu levantei minha cabeça e eu olhei e eu vi a Dê vindo na minha direção, marchando, mas vindo na autoridade, gente. Marchando na minha direção, e eu me lembro de ter pensado, vixe, lá vem. E ela veio na minha direção, eu já baixei a cabeça, que eu já sabia que era comigo. Porque ela veio olhando nos meus olhos, mas cheia da autoridade de Deus, cheia do poder de Deus. E aquele dia eu recebi uma palavra que eu não esperava. Eu me lembro que eu saí daqui desesperado. Mas quando eu cheguei em casa, eu logo entendi que o que Deus estava falando comigo é porque Ele queria me preparar para os dias que viriam a seguir. Deus estava querendo me preparar. E esses dias não seriam fáceis. Igreja, os dias chegaram. E eu venci. Porque Deus cuidou de mim. Porque Deus me preparou. Então nós estamos aqui não para ouvir aquilo que queremos. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que Ele deseja de nós e aquilo que Ele deseja realizar em nós. E mais do que isso, você está aqui, você estamos aqui, porque Deus quer te dar uma voz profética. Deus quer te levantar como profeta. A seca que castigava duramente o povo, a seca castigava duramente o povo de Israel naquele tempo. Depois dessa palavra, imagine que naquele tempo dependia-se integralmente de plantação, de criação de animais. Então, com aquela seca, os riachos se secaram, a miséria era muito grande. O rei Acabe, ao invés de reconhecer os seus pecados, as suas falhas, o rei Acabe, ele procurava Elias. Ele queria matá-lo, pois julgava que Elias era o culpado pela seca. Porque quem anda no caminho mau e tem um coração obstinado e perverso, ele sempre vai culpar os outros por tudo que dá errado na sua vida. Ele não admite que os seus problemas, de repente, são frutos dos seus pecados. Questionamentos, reclamações, se queixam contra Deus, cometendo um outro grande pecado, que é a murmuração, mas não são capazes de reconhecer. Acabe disse na cara de Elias, olha só a prepotência, Acabe disse na cara de Elias, que Elias era o perturbador de Israel. Mas uma voz profética, ela não se cala diante da voz, diante da afronta do inimigo. Uma voz profética, entenda isso, igreja, antes ela faz a vontade de Deus sempre, sempre, e mesmo diante deste quadro, Elias voltaria para profetizar. Mesmo diante de tudo isso, 1 Reis 18, versículo 1, e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, e no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias foi e entregou. Elias foi e entregou. Mas sabe, gente, isso é um grande desafio, isso tem seus desafios.
Ser uma voz profética em um ambiente profético como esse, como a igreja do Senhor, é fácil. Agora, ter uma voz dentro da sua casa, no seu trabalho, nos ambientes que você vive, que não são a igreja, é o maior desafio. Ter uma voz profética na calamidade da nossa vida, isso é difícil. Isso é complicado. Coragem para declarar sobre a terra seca, para profetizar sobre o casamento destruído, a família separada, a pessoa desviada, que se eles querem viver a abundante chuva de Deus, eles precisam então se render à vontade de Cristo. Isso sim é um grande desafio para nós. Isso é um grande desafio, mas a palavra de Deus para nós: não se atemorize diante disso. Não tenha medo diante disso. Eu tenho aprendido que nada fica de pé diante da palavra de Deus. Nada, eu tenho aprendido aqui que nada fica de pé diante da palavra de Deus. As coisas, elas são assim mesmo. As dificuldades, elas são como grandes montanhas que se colocam diante de nós. São como grandes obstáculos, grandes montanhas. Você olha para aquilo e você pensa: não tem como eu passar por isso. Não tem como eu ultrapassar essa grande montanha. Mas se é a palavra de Deus que nós estamos falando, então não tenha medo. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Algumas semanas atrás, eu fiz uma viagem com a minha esposa. Nós fomos para um lugar que nós já tínhamos tido a oportunidade de ir outra vez. E neste lugar tem um passeio que você faz lá, que era nas dunas. São montanhas de areia gigantescas. E eu me lembro que eu pensei, que quando eu estava fazendo pela segunda vez esse passeio, eu pensei: cara, parece que esse passeio está diferente. Não parece que é o mesmo lugar, embora fosse. E daí eu perguntei para o guia: parece que está diferente, é esse caminho que sempre é feito quando faz esse passeio? Ele falou assim: é esse caminho, é sempre. Mas parece que está diferente. E ele falou: realmente, aqui a paisagem nunca é a mesma. Porque, embora as montanhas de areia sejam muito grandes, o vento aqui é muito forte. Durante todo o dia, o vento bate nas dunas e a areia, grão por grão, ela é levada para um outro lugar. Então, a paisagem que você vê aqui hoje, a montanha que você vê hoje em um lugar, em outro momento ela não vai estar mais aqui. Ela vai ser movida ou ela vai ser aplainada. E Deus falou comigo naquele momento, quando aquele guia falou isso para mim. Deus me fez pensar que o inimigo, ele vai colocar montanhas entre você e os seus objetivos. Você está aqui, há uma montanha diante de você, seu objetivo está do outro lado. A sua voz é calada. A sua voz não consegue ultrapassar isso daí. Você olha, a única coisa que você enxerga é essa montanha, a dificuldade, a barreira. A sua voz é abafada, é um obstáculo intransponível. Mas o Espírito Santo falou comigo: o que você não está percebendo, Lucas, o que você não está vendo, é que eu estou soprando um vento sobre essa montanha. Eu estou soprando o vento do Espírito que está batendo nessa montanha. O que você não enxerga hoje, o que você enxerga hoje, esse monte que você enxerga hoje diante de você, amanhã não estará mais lá. Amanhã não estará mais. As montanhas estão sendo movidas ou aplainadas. O mesmo vento que derruba montanhas, igreja, é o vento que ajuda a levar o som da voz profética para mais longe. Nós não sabemos para onde ele vai, mas ele sabe. E uma voz profética chega aonde Deus quer que chegue. Uma voz profética chega aonde Deus quer. Isso nos leva para o segundo tópico. Repita comigo: ouvidos sensíveis. Diga para a pessoa que está do seu lado: ouvidos sensíveis. Primeira Reis 18:41, a palavra do Senhor diz o seguinte: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Perceba que Elias falou ruído de abundante chuva.
Elias, ele não estava vendo nada. Vocês conhecem essa história? Ele não estava vendo nada. Esse ruído era o sussurro do Espírito Santo no seu ouvido. Era o gemido inexprimível da voz do Espírito Santo que estava falando com ele. Era a voz do próprio Deus falando para ele. E Elias, ele estava sensível à voz do Pai. Seus ouvidos estavam sensíveis à voz do seu pai. A minha sogra é como Elias. Às vezes eu acho que minha sogra tem superpoderes. Ela deveria ser estudada pela NASA. Porque a minha sogra, ela é desse jeito. O céu está limpo. Não tem uma nuvem. O sol está rachando. Daí o que acontece? Vem uma abelha e pousa na ponta da planta. Um vento sopra do sudoeste. E ela diz, vai chover. E chove. Ela sempre faz, vem, eu falo para minha esposa, né? Mano, sua mãe viaja, cara. O que a Silvia está falando, cara? Olha, o sol está rachando, cara. O sol está brilhando. Da onde que ela tira essas ideias? E vai lá e chove. E daí o que acontece? A Graziele, tá vendo? Vai pedir desculpa para minha mãe. Você já reparou que grande parte das coisas do nosso dia a dia tem algum tipo de sinal? Sempre tem alguma coisa que dá uma prévia. Por exemplo, se você está em casa, até separei a musiquinha aqui. Se você está na sua casa e você ouve essa música, o que está chegando na sua rua? O gás. Você já sabe. No Paraná era aquela outra música de Beethoven. Quando você ouvir a música, você já sabe. O carro do gás está chegando. Né? E tem tantas outras coisas. A Kombi do ovo, por exemplo. Você está lá na sua casa e você ouve de longe. Olha o ovo! Você já sabe que o ovo está chegando. Você já reparou que esse pessoal, a Kombi do ovo, a Kombi do produto de limpeza, são tudo crente? A maioria é crente. E você pode ver, porque eles sempre colocam uma música gospel na propaganda deles. E você pensa assim, cara, essas músicas não tem nada a ver com o negócio que ele está vendendo. Você acha que não tem nada, mas tem tudo a ver. Repara para você ver. Chega a Kombi do ovo lá, vai passando. Olha o ovo! 30 ovos por R$10. Aí toca a música. Entra na minha casa. Entra na minha... Estão entendendo? Vocês acham que esses caras são inteligentes? O carro do produto de limpeza. Olha o produto de limpeza. Desinfetante. Limpa vidros. Você é o espelho que reflete a imagem. É, meu filho. Vai achar. Sempre tem algum aviso. Quando você está assistindo um filme de terror, por exemplo, que começa a tocar aquele tecladinho, um filme de terror ou de suspense. Cara, você já segura na cadeira, porque você sabe que a qualquer momento você vai tomar um susto. Então, das pequenas coisas até as grandes coisas, sempre existem sinais para nos deixar preparados. Então, valorize os pequenos sinais que Deus te envia. Valorize aqui os pequenos sinais que Deus está te mandando. O que você está ouvindo hoje, de repente, pode ser um ruído, apenas um pequeno som, um sinal de Deus, mas isso é um anúncio, igreja, de um grande barulho que vai estremecer a sua vida. Não havia no mundo natural nada que mostrasse a promessa da chuva, mas Elias creu. Elias creu, ele estava sensível ao sussurro do Espírito Santo. Profeta de Deus, igreja, entenda isso, não anda por vista, mas sim por fé. Nós ainda não vemos, mas nós podemos ouvir a sua voz.
Elias ouvia, mas ele não via. A nossa capacidade de ouvir, ela precisa ser maior do que a de ver. Porque é assim que começa a fé e a esperança no nosso coração, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então abra os seus ouvidos espirituais e seja sensível para ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, repita comigo, fé. Diga para a pessoa que está do seu lado, fé. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 1 Reis, no capítulo 18, versículo 42, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Perceba que havia uma palavra de Deus sobre a vida de Elias. Havia uma promessa. Havia uma profecia. Mas, mesmo assim, Elias, ele sobe ao cume do monte. Ele sobe para o Carmelo. Porque toda promessa, ela vem do alto. E chegando lá, Elias, ele dobrou o seu joelho. E ele colocou a sua cabeça entre as pernas, e a palavra do Senhor diz que ele orou ao Senhor. Ele buscou a Deus. Havia uma palavra, havia uma promessa, mas ele subiu ao monte, dobrou o seu joelho e foi buscar a Deus. A nossa busca e maturidade espiritual, igreja. A nossa busca e maturidade espiritual, ela traz o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. É assim que acontece. Quem tem promessa não se acomoda. Quem tem promessa não anda no comodismo. Antes, busca ao Senhor com toda a intensidade. Elias tinha a palavra. Vai vir chuva abundante. Vai vir chuva sobre essa terra. Uma chuva abundante. Eu fui pesquisar um pouco sobre chuva. E eu voltei meus tempos de escola. Como que a chuva é formada? Como que a chuva acontece? E eu vi que a chuva se forma da seguinte maneira: o sol, ele aquece a água, que evapora. Esse vapor, ele se mistura com ar frio, como ele é mais leve, então ele sobe. Esse vapor, ele sobe. Então as nuvens começam a ser formadas. E conforme o vapor sobe, essa nuvem vai se enchendo, o vapor vai subindo, essa nuvem vai se enchendo, até se tornar tão pesada que a chuva desce novamente. E esse ciclo, ele vai se repetindo. Agora entenda isso. A Bíblia diz que a nossa adoração, ela sobe ao encontro do Senhor. Elias, ele estava ali de joelho, mas o seu clamor estava subindo. E no mundo espiritual, quando você clama, quando você dobra o seu joelho, quando você busca a Deus, o seu clamor sobe a Deus. E algo começa a ser formado no reino espiritual. Algo começa a ser formado. Elias tinha a palavra, ele dobrou o seu joelho, o seu clamor estava subindo, e algo estava sendo formado no mundo espiritual. Você está hoje aqui, não sei quais são as suas dificuldades. Depende se você está passando por algum problema dentro da sua casa, de união, a separação, a briga. O que eu falo para você fazer? Dobra o seu joelho diante de Deus, igreja. Põe a sua cara no pó, vai orar a Deus. Quando você está clamando, o seu louvor, a sua oração está subindo, e algo no reino do espiritual está sendo formado. Você está passando por alguma enfermidade, dobra o seu joelho, põe a sua cabeça no pó, busque a Deus. Enquanto você ora a Deus, a sua oração está subindo e algo está sendo formado no reino espiritual. Algo está sendo formado. Nós como igreja, agora imagine se nós como igreja nos unimos em guerra e dobrarmos o nosso joelho em oração, igreja, e buscarmos, colocarmos a nossa cara no pó. A adoração que vai subir ao céu, igreja, é tão grande que não apenas uma nuvem, não apenas uma pequena chuva, mas uma tempestade vai se formar sobre nossas cabeças. Você dobra o seu joelho, você busca a Deus, e algo no reino espiritual vai sendo formado. Aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor. Elias ora e manda o seu... Então Elias, ele vai, sobe no cume do Carmelo, ele ora ao Senhor e ele manda o seu servo olhar. O servo de Elias vai lá, olha no horizonte, não enxerga nada. Volta para Elias e fala assim: Elias, não tô vendo nada. Elias dobra o seu joelho e continua ali orando. Manda o seu servo ir lá novamente. O servo vai lá, olha no horizonte, não tem nada, o céu está limpo, o sol está brilhando, não tem uma nuvem no céu. O servo volta e fala assim: Elias, não tem nada. Sabe por quê? Porque tem promessas, tem palavras proféticas que passam pelo teste do tempo, igreja. Tem palavras proféticas que você declara hoje, que você vai colher futuramente. Daqui a algum tempo, tem promessas que passam pelo teste do tempo. Elias dobra o seu joelho, busca o Senhor, manda o seu servo ir lá. O servo vai, 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta vez, o número humano, o servo retorna e diz novamente: eu não vejo nada. Às vezes será assim dentro da sua casa. Às vezes vai ser assim, a notícia que vai chegar é: não existe nada. Eu sei que você crê, eu sei que você está buscando, mas olha, você não está vendo nada, está acontecendo. Já foram 6 vezes. Até quando você vai insistir nisso? As pessoas colocam dúvidas no seu coração, e nesse momento, nesse estágio, é um grande desafio, porque a incredulidade quer tomar conta da nossa vida. A incredulidade quer tomar conta da nossa mente. E daí vem os questionamentos: até quando você vai insistir nisso? Mas deixa eu declarar uma palavra sobre você, igreja. Nós já cantamos aqui hoje: Deus não tarda, Deus não falha no momento certo. Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento, a hora certa. Na 7ª vez, o número de Cristo, o servo vai, olha para o horizonte. O que ele vê? Uma pequena nuvem subindo do oceano e subindo os céus. Uma pequena nuvem. Uma pequena, já seria motivo para celebrar, mas só isso? Apenas uma pequena, tudo isso apenas por uma pequena nuvem? Sim. Tudo isso apenas por uma pequena nuvem, porque quem conhece a Deus, sabe que o muito e grandioso sem Ele é nada, e o pequeno para Ele, nas mãos do Senhor, é grandioso. Você clamou, você buscou, a sua adoração subiu, o reino espiritual, a nuvem se formou, mas você não parou, igreja. Você não parou, você continuou com o seu joelho dobrado, você continuou buscando a Deus. A igreja se uniu e começou a clamar, e a nuvem foi se enchendo, e agora, igreja, está chegando o tempo em que a chuva vai cair sobre a nossa terra seca. Está chegando o momento que Deus vai derramar grande chuva sobre nós, e o tempo de sequidão na sua vida, na minha vida, vai findar. Vai findar. Vai acabar. Pastor Toninho, pastora Elza, pastores, o tempo de sequidão está acabando. Está acabando. Não sei como é que foi o seu ano, não sei como é que está a sua vida. De repente você está vivendo um tempo de sequidão. Há uma promessa, uma palavra de Deus sobre a sua vida nesta manhã. A abundante chuva chegará. Mas eu queria te convidar, igreja, a você ter essa postura de adoração e se derramar na presença dEle. Está com seus joelhos dobrados diante do Pai, e mesmo na dificuldade, Senhor, mesmo na mais profunda angústia, mesmo com os levantes do inimigo querendo trazer dúvida para o nosso coração, Senhor, mesmo com o levante do inimigo querendo trazer dúvida para o nosso coração, Pai, nós permanecemos, Senhor, com os nossos joelhos dobrados diante de Ti, Jesus, com a nossa cabeça no pó, Senhor, e nós cremos, Pai, que enquanto estamos buscando ao Senhor, Pai, o nosso clamor está subindo ao céu, Senhor, e algo no reino espiritual está se formando, Senhor. Nós cremos no tempo, Senhor, aonde a abundante chuva será derramada sobre a Tua igreja, Deus.
aonde abundante chuva será derramada sobre o teu povo, Senhor, e toda a terra seca será molhada, será encharcada pelas águas do Senhor. Recalabassoriande, recantalabassou. Derrama a tua chuva sobre nós, Senhor. Nós cremos nesta palavra, Senhor. O Senhor não é homem para que minta, Senhor. É verdade, Senhor. E nós tomamos posse, Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos ter um momento de adoração neste momento. E você vai profetizar, igreja. É momento de profetizar. Deus tem dado uma voz profética para a Igreja Batista Renovada. Deus tem dado uma voz profética para você. E neste momento você vai começar a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre todas as áreas que há. Talvez o que você olha hoje é apenas uma pequena nuvem, mas é o sinal de que uma abundante chuva está chegando sobre nós. E nós vamos profetizar e veremos a glória de Deus no nosso meio. Veremos a tua glória, Senhor. Faz chover sobre nossas vidas, Deus. Cante isso a Ele, profetiza. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Declare e faz chover. Nós declaramos caia por terra, Senhor. Nos dê visão espiritual, Senhor. Ouvidos sensíveis à tua voz, ó Deus. Declara essa palavra profética nessa manhã. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai
suas áreas. Abre as portas. Enquanto você canta isso, declare sobre as áreas da sua vida: faz chover. Nesses últimos tempos, nós temos visto crises e mais crises. Talvez você esteja enfrentando, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo serva do Senhor, você esteja enfrentando problemas de relacionamento, talvez você esteja enfrentando problemas financeiros, outros desempregos, são tantas dificuldades. Talvez você esteja enfrentando problemas de enfermidade, e que eu entendo que é o pior de todos os problemas. Talvez alguém que você ama, né, esteja enfrentando um problema de enfermidade. Muitas vezes, se nós pudéssemos, nós pegaríamos da pessoa e colocaríamos em nós. Mas isso não é possível, né? A Igreja do Senhor na face da terra tem enfrentado muitos problemas. A Igreja Batista Renovada também tem enfrentado esses problemas, mas nós não podemos desanimar. Sabe, queridos, esse ano é o ano de oração aqui na igreja. É o ano que nós temos colocado como o ano de oração. E agora de novembro para o finalzinho do ano, são várias propostas de oração, inclusive coincidindo também com Unidos e com a campanha da madrugada. E aí está a resposta: não dá. De repente você ama tanto alguém que você trocaria de lugar, com certeza você trocaria, eu trocaria, não é? Mas nós só temos um recurso. Sabe, eu aprendi durante esses anos com o Senhor que a igreja pode fazer grandes movimentos e o diabo não está nem aí, não está nem preocupado. Mas quando a igreja se reúne para orar, queridos, aí a Bíblia diz que o diabo ruge. Sabe por que ele ruge? Porque ele sabe que Deus fará grandes coisas através do seu povo. Então nós temos ainda esse finalzinho de ano para mudar todas essas circunstâncias na sua vida, seja o problema que for, na vida daquela pessoa que você ama. Talvez quantas vezes você tenha chorado sozinho, quantas vezes eu chorei sozinho, né? Nós não temos o que fazer, mas nós temos uma arma poderosa que é a oração, amém, queridos? Quando ali nós vemos que Elias dobrou os seus joelhos, que o Lucas disse aqui, né? E ele fez isso mais do que uma vez nesse capítulo. Chegou ao ponto de colocar a sua cabeça no meio das suas pernas, né? Aí a coisa começou a mudar. A reunião de oração ali no Monte Carmelo que Elias fez, né? Terminou com uma abundante chuva. E eu profetizo também que esse ano terminará com abundante chuva de bênçãos sobre a Igreja Batista Renovada, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Nós temos que confiar, queridos, né? A Bíblia diz que fazia 3 anos e meio que não chovia sobre Israel, né? E a Bíblia diz que um homem se colocou na brecha de oração. Aqui nós somos centenas, milhares de pessoas aqui nessa igreja, queridos, né? E ainda está longe do alvo ser alcançado, porque quando nós temos reuniões de oração aqui, por exemplo, culto de busca de poder, e algumas centenas, 300, 400 pessoas que nós vemos aqui, é muito pouco. Mesmo os nossos oficiais, é raro, é um grupo de oficiais que tem ali, porque a maioria não quer saber disso aí. Nós estamos, mas nesse ano nós precisamos mudar isso, queridos. Nós precisamos mudar, porque a chave de tudo
é oração. A igreja pode ter grandes eventos, né? Grandes coisas a serem feitas, né? Mas o diabo não está nem aí. Mas quando o povo de Deus, a semelhança de Elias, né, se coloca de joelhos para orar, queridos, o diabo ruge, porque ele sabe que Deus vai derramar bênção sobre o seu povo. Ali não havia nenhuma nuvem, nada, céu limpo, né? Mas de repente, depois da 7ª vez que o rapaz voltou, olha, eu vejo uma pequena nuvem. É muito pequena, profeta. É do tamanho da mão de um homem. Não vai acontecer nada, né? Para Deus, basta uma nuvem do tamanho da mão de um homem, queridos, né? E Deus vai fazer grandes coisas. Vamos cantar esse cântico mais uma vez, mas orando, colocando diante de Deus. Deus, olha o teu povo. Olha a tua igreja Batista Renovada. Olha essas centenas de pessoas que estão aqui, Senhor, clamando, talvez por não importa o problema que seja. E eu penso que o pior deles é a enfermidade, Senhor. Mas o Senhor pode mandar chuva de bênçãos. E o perturbador de Israel, Baal, caiu por terra. Que o perturbador das nossas vidas caia por terra também, em nome de Jesus. Que nós levantemos a bandeira da vitória, Senhor. Que nós sejamos despertados mesmo, de que vale tantas coisas se a tua mão de poder não estiver presente. Pai, mas nós clamamos a semelhança do que Elias fez ali, Senhor. Parece que nós não vemos nada, parece que nada acontece, parece que não há nenhum retorno, mas a nossa fé está naquele que manda na chuva, naquele que manda no céu, naquele que é o Criador de todas as coisas, naquele que é poderoso para derramar a sua chuva e a chuva de bênção e derrubar, cair por terra todo o Baal nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia.